Tá pensando em fazer uma plástica no abdômen, mas ainda tem muitas dúvidas? Então presta atenção nas dicas do Dr. Carlos Cuiven. A abdominoplastia é uma das cirurgias mais procuradas pelas mulheres e pelos homens também. Para esclarecer todas as dúvidas em relação a essa cirurgia, com grande prazer que eu recebo aqui no Sinta-se Bem, o cirurgião plástico Dr. Carlos Cuiven. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, é um prazer falar para o teu público. A respeito de uma cirurgia tão popular, tão conhecida como a abdominoplastia. Eu falei ali na abertura do programa que ela é muito procurada pelas mulheres, mas por homens também pós-cirurgia bariátrica. Quando que ela é recomendada além desse momento da cirurgia pós-bariátrica também? A abdominoplastia, na realidade, também conhecida como plástica de abdômen em termos gerais, assim, é a mesma coisa. Toda vez que o problema principal do abdômen for flacidez de pele, excesso de pele, o mais provável é que essa paciente tenha indicação de fazer uma abdominoplastia. Tá? Quando o problema principal for gordura localizada e não houver uma flacidez importante, a gente parte para as lipoaspirações. Tá? Então isso é o que divide. Quando que se faz uma lipo? É muito comum essa pergunta. Doutor, o meu caso resolve só com uma lipo ou eu preciso fazer uma plástica? A gente vai examinar. Examinando o abdômen a gente vai ver. O componente principal do problema é a gordura localizada, a gente vai mais para o lado da lipo. Se o principal componente do problema em si for flacidez de pele, excesso, sobra de pele, a gente parte para fazer uma plástica de abdômen. Tá? Em quais situações que é mais comum sobrar pele? Depois de gravidez, depois de uma perda de peso excessiva. Essa perda pode ser decorrente de uma cirurgia bariátrica, conhecida como redução de estômago, mas pode ser por um regime também. Tem pessoas que perdem 10, 15, 20 quilos com regimes e aí às vezes surge uma flacidez de pele maior. Então, às vezes, tem pacientes que simplesmente emagreceram e às vezes não tem muito mais gordura naquele abdômen. Então, assim, o que está sobrando é pele. É o cirurgião plástico que vai avaliar se é necessário ou não. Exatamente. Então, assim, toda vez que a gente palpando o abdômen, a gente sentir que o problema principal é sobra de pele, não adianta a gente aspirar aquela, porque não tem muita gordura, o problema é pele. Então, para tirar pele, o procedimento mais indicado é alguma modalidade de abdominoplastia. Tem uma mais comum, mas tem algumas variações. Ou seja, nem toda mulher que passou por uma gestação necessariamente vai precisar fazer uma abdominoplastia. Não, é comum precisar, mas assim, algumas mulheres que tiveram uma recuperação melhor, ou por uma genética mais favorável, ou porque eram mais jovens quando tiveram os filhos, ou porque tem uma pele boa, essa mulher, se a flacidez não estiver muito evidente, ela vai poder fazer algum outro tipo de plástica, uma mini plástica, plásticas menores, ou só um pouquinho de lipo, ou simplesmente fazer um regime, tirar na academia. Então, assim, existem diferentes tipos de recuperação pós-gravidez, mas é comum a mulher, depois de filhos, ter uma sobra de pele razoável. Existem etapas da abdominoplastia e eu gostaria que tu explicasse pra gente como é que acontece, né? Primeiro essa lipo, depois a costura do músculo. Tá. Eu costumo comentar com as pacientes assim que é um procedimento que tem 3 etapas. Tá? A primeira delas é uma lipoaspiração da parte lateral do abdômen. Então, não adianta a gente deixar a barriga retinha depois de uma plástica de abdômen e as laterais estarem com gordura localizada. Então, assim, a gente aspira o quadril, cintura, um pouquinho das costas, para dar um contorno lateral mais adequado. Então, a pessoa fica fininha dos lados também. E depois a gente parte para a plástica propriamente dita, que um dos componentes mais importantes é a retirada da pele. Então, a gente tira bastante pele do abdômen, tá? Traciona em direção inferior, aquela pele fica bem esticadinha, até onde se pode fazer. Se tira a quantidade de pele exata para tirar o excesso de pele. E depois a gente parte para o reparo da musculatura, porque assim, depois de uma gestação, o nenê, ele distende, além da pele, o músculo também. Tá? Então a musculatura também é esgaçada, que a gente chama de reto abdominal.
O reto abdominal, que normalmente ele é colado um no outro, ele se afasta e depois da gravidez ele não consegue voltar para o local adequado. Por isso a mulher perde cintura também. Perde cintura e fica com aquele estômago, como se diz popularmente, com o estômago dilatado ou com o estômago para frente. Tá? Essa parte da plástica é um reparo muscular, tá? Que é feito dessa parte do peito até o pubis, de uma maneira vertical, que não gera cicatriz, ele é feito por dentro e a gente joga a musculatura para trás. Ela volta a ter a musculatura colocada onde ela estava antes da gravidez. Tá? É um procedimento que gera um pouco de cintura, faz a barriga ir para trás, é uma parte bem importante da plástica. Então, sim, um pouco de lipoaspiração, a retirada da pele e da gordura e uma plástica muscular. Esses 3 componentes é que fazem a abdominoplastia e o resultado é a soma desses 3 resultados. Tá? E a cicatriz fica próxima ao pubis, como de uma cesariana? A cicatriz ela fica exatamente na localização da cesariana, só que com prolongamentos laterais. Então, mais ou menos, ela tem mais ou menos a dimensão de 3 cesarianas. Aquela central onde a mulher já tem e mais 2 laterais na continuação. Como se fosse a parte de cima do biquíni. O biquíni tapa a cicatriz do abdômen, tá? O biquíni normal tapa a cicatriz, que ela fica bem naquela região inferior do abdômen, onde cai o biquíni. Tá? E existe uma cicatrizinha dentro do umbigo. Tá? O umbigo é uma parte importante. Toda a plástica de abdômen... Todo detalhe faz a diferença. Faz a diferença, né? mas o detalhe do umbigo é um detalhe realmente importante. Chama atenção. Porque depois que a mulher estiver desinchada, vai querer usar um biquíni, a única marca de uma abdominoplastia que vai ficar de fora do biquíni vai ser o umbigo refeito. Tá? A gente precisa refazer o umbigo. É uma parte bem artística ali da abdominoplastia. Existem algumas técnicas para deixar ele um pouquinho mais natural, um pouquinho mais suave, porque no final das contas vai ser a única coisa, a mostra no biquíni, depois de uma plástica de abdômen, vai ser uma cicatrizinha que deve ficar no interior do umbigo. Esculpe o corpo, literalmente. Assim, é uma plástica que exige recuperação, Mas que vale exige a pena. passar por uma cirurgia e tal. Então, assim, a gente fica perguntando assim, mas por que tanta gente faz? É porque o resultado, ele é muito bom. Então, assim, normalmente, mulheres que têm uma flacidez maior do abdômen se sentem constrangidas em usar certos tipos de roupa. Tem algumas mulheres que se sentem constrangidas às vezes, de tirar a roupa na frente do marido. Isso aí dá um ganho de autoestima para a mulher muito grande. Por isso que se faz tanto a abdominoplastia. Tem muita gente que às vezes fica pensando, quem sabe a pessoa vai malhar, perde peso, faz só uma lipo, mas nenhum tratamento dá o resultado para uma mulher que tem uma flacidez abdominal moderada, importante, como um abdômen, como uma abdominoplastia. Então, assim, normalmente as mulheres botam na balança, né, o custo e o ganho de uma cirurgia dessa e acabam fazendo, recomendam para outras pessoas. Então, assim, é uma cirurgia que se faz muito. Adorei, Dr. Kuiven. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.